Vamos falar de um dado que serve para deixar muita gente ainda mais em alerta. 1 em cada 5 atletas da equipe brasileira que compete nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro tem deficiência causada, sabe por quê? Por acidentes automobilísticos. Esse que é um problema ainda crescente aqui no Brasil, tem feito milhares de vítimas todo ano. O levantamento foi feito com dados do Comitê Paralímpico do Brasil e aponta que ao menos 50 para-atletas da delegação brasileira foram vítimas de colisão de veículos ou atropelamentos. Eles representam 18% da delegação. Foram mais de 43 mil mortes no trânsito do país em 2014. O time paralímpico brasileiro reflete a intensidade desses traumas no país. 38% deles têm deficiência congênita ou adquiriram após complicações no parto. Com o objetivo de prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, pelo menos em 20 das 39 cidades do Vale do Paraíba, foi renovado o acordo de remuneração de hora extra para os agentes que combatem dengue, zika vírus e febre chikungunya nos finais de semana. A ação faz parte da campanha Todos Juntos contra o Aedes aegypti, do governo do estado. A remuneração extra será de R$ 120 por agente e para cada dia de trabalho. Para auxiliar no trabalho dos profissionais, o governo do estado ainda contará com o apoio de 500 agentes da Superintendência de Controle de Endemias. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Entenda por que pilhas e baterias não podem ser descartadas em lixo comum. São pequenas atitudes que fazem grande diferença no meio ambiente. Professor Paulo Fortes, da Unital, da área de Engenharia Ambiental, está hoje aqui conosco falando sobre a forma que a humanidade tem de evitar a degradação do meio ambiente. E nós falamos no primeiro bloco como as indústrias podem se portar, como realmente as potências devem se portar e conduzir suas políticas, mas vamos falar também sobre como cada um de nós pode evitar problemas, né? As pessoas não separam lixo, descartam pilhas junto com tudo, isso vai para os grandes lixões, né? E temos aí saco plástico, uma opção de coisas, até as tartarugas estão morrendo aí, engolindo saco plástico, pensando que são águas-vivas. Como é que tem que ser esse descarte, esse cuidado, professor? Inclusive o óleo de cozinha. Então, essa questão como é que diria assim, é uma forma de nós poder colaborarmos, né, com a melhoria de vida do planeta, né? É justamente a gente tomar essas atitudes. Hoje, eu diria assim, na maioria das cidades, principalmente aqui no Vale do Paraíba, dificilmente você não vai encontrar um lugar para deposição de pilhas e baterias, né? Dificilmente. Sempre vai ter um local ou que a própria prefeitura faça esse recolhimento, né? Porque os próprios supermercados estão se preocupando com isso, né? Tem lá o espaço para depositar separadamente. Separadamente. Então, por quê? Porque tem uma legislação federal, que forçou os municípios, praticamente, a fazer o seu plano municipal de gestão de resíduos sólidos. E ela também aperta o gerador dessas embalagens, né? Então, a empresa que produz, né? A cadeia que distribui, né, o celular, o óleo, né? Então, essas redes que levam os produtos para o consumidor, eles também passam a ser a rede para fazer o retorno desses materiais que depois que foram utilizados, retornar para a indústria, né? Então, hoje isso virou um mercado, né? Esse retorno também virou um mercado. E, por exemplo, o óleo de fritura hoje, praticamente o óleo de fritura ele consegue remunerar a cadeia de retorno, né? Então você tem assim, a coleta do óleo de cozinha, ele é convertido, ele retorna novamente para virar biodiesel. E vira sabão também, né? Também vira sabão também. E o valor do biodiesel tem um valor no mercado muito alto, né? Então esse valor da venda do óleo de fritura, ele acaba remunerando a cadeia que traz de retorno, que retorna o óleo de fritura novamente, né? Então como é que diz, uma postura chamada de logística reversa, né? Então, hoje aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, eu acredito que não tem como a pessoa falar que não separa, que não entrega porque não existe. Existe. Talvez uma questão de uma política de bom senso. De bom né? senso. Eu acho que aqui no Vale do Paraíba não tem como descartar pilha no lixo,
descartar óleo. Quer dizer, ter como tem, né? Não É. tem como o sujeito dizer que Que não há ações sobre isso, né? É verdade. Eu acho que aqui no Vale do Paraíba é difícil. Quando a gente viaja pelo Brasil afora, é claro, tem regiões que a gente vê que, infelizmente, você não tem essa condição. Tem Mas gente aqui, que pensa pequeno, né? Ah, eu vou jogar esse óleo aqui no chão porque é terra, isso vai embora. Não é por aí, não né? é, não E é vai por aí. contaminar o Vai lençol, contaminar. né? Uma gota de óleo contamina 100 litros. Contamina 100 litros de água, né? Ou seja, uma gotinha de óleo tem um impacto enorme no recurso hídrico, né? O outro joga no rio porque acha que o rio vai levar embora, não está pensando no mar, na outra ponta, onde vai não está chegar, pensando. né? E assim vai, nós vamos ter várias situações. O outro taca fogo no mato porque acha, não, é só um foguinho aqui, isso não vai afetar nada. Se bobear, está afetando um outro ponto bem mais distante do que ele imagina. Pois é, porque veja bem, nessa época de seca, né? Agora está vindo tá entrando as chuvas, mas de maio a outubro, a qualidade do ar diminui bastante. Por quê? Você tem as queimadas. Então as queimadas, elas acabam piorando a qualidade do ar, né? E a quantidade de pessoas que vão para os hospitais em função de problemas respiratórios aumenta muito. Então você tem lá o município, o estado e o governo federal gastando em saúde, porque o cidadão foi para o posto de saúde, né? Em decorrência da Em decorrência da queimada. Então, quando o camarada faz essa queimada e fala que não tem nada a ver, ele está dando um prejuízo para o Estado, né? Para o município, para o Estado E o para o sujeito Brasil, ainda na tem a verdade. cara de pau, né, professor, de dizer, não, foi bituca de cigarro que jogaram e tal, parará. A gente vê o fogo certinho, Certinho, né? Feito né? ali, aquele esquema de queimada programada mesmo. Né? E o solo de turfa, boa parte verdade. do vale, favorece a expansão desse fogo de uma forma cruel para o subsolo e para a atmosfera também. E tem que ficar atento, porque as torfeiras do vale, ela queima por baixo. E é uma queima que você não vê a chama. Né? Você lembra da Guerra do Kuwait, né? Uhum. Eles colocavam fogo dentro dos poços de petróleo, né? E aquilo ia queimando. Demorava para se apagar, né? Uhum. E as torfeiras aqui também se assemelham muito àquilo. Só que é um fogo que você não vê a chama. Ela vai ter que ter muita chuva para apagar o fogo que está ali. Porque ela está por baixo da terra, consumindo aquilo, sabe? Então, e para você apagar aquele fogo é muita água. Então, somente as chuvas finas, tipo uma semana de chuva fina, um mês de chuva fina, é que vai, ou seja, esse fogo que está hoje nas torfeiras, elas vão se apagar lá por janeiro, quando a chuva vir mesmo. Uhum. E às vezes eclode num ponto bem mais distante do que onde começou, né? Porque ela é combustível, ela vai queimando por dentro, por baixo, né, por dentro. Né? Até parece que o índio chama isso de boitatá, né? É verdade. Não é? Que lá na natureza também, quando dava um raio que batia ali, tinha o fogo na floresta e aquele solo ficava queimando eternamente, né? É verdade. Agora, existe algum jeito da gente ter uma política mais apropriada para a sustentabilidade, professor Paulo? Então, hoje o país até que avançou bastante, né? A gente até, em relação ao mundo lá fora, a gente até que está bem. Né? A gente está bem. É que como o Brasil é muito heterogêneo, né? É muito heterogêneo. Então, muitas vezes, há uma demora muito grande, né? O que a gente vê aqui na região sudeste, né? Vai para o norte, parece que há uma distância enorme do que nós estamos fazendo aqui, do que o norte está fazendo, né? Então, ainda não é uma coisa homogênea, mas os grandes, por exemplo, as grandes corporações industriais, o poder econômico já está vendo isso. Por quê? Para vender mais, ela precisa se enquadrar dentro dessas premissas ambientais de sustentabilidade, né? Ontem mesmo eu estava assistindo na televisão, apareceu lá uma matéria sobre os botos do Tocantins, né, que a agricultura estava tirando água do rio e estava secando o rio Tocantins. Eu vi o rio Tocantins, eu conheci lá. Nossa, eu vi pela televisão, eu achei um absurdo. E tem também essas coisas de transposições irresponsáveis, né, que estão modificando o clima da terra inteira. E você precisa ver o medo do presidente da Associação dos Agricultores da região, quando ele falou, não, mas nós estamos tomando todos os cuidados, porque o boto não pode entrar em extinção. Por quê? Porque essa imagem, essa informação vai lá para fora, o europeu deixa de comprar grão brasileiro. Deixa de comprar grãos do Brasil até que corrija esses problemas.
Entende? Então você tem uma pressão internacional que impõe um monte de limites nas nossas exportações, porque nós estamos queimando, porque nós estamos degradando. Entendeu? Então, o próprio poder econômico, o sistema vai começar moldando e vai forçando a que a gente tome atitudes, né, em direção à sustentabilidade. Né? Então, o próprio sistema, o modelo econômico que financia as atividades econômicas também exigem que as pessoas preservem mais o ambiente. Então, é um mecanismo interessantíssimo, né, de travar essa depredação. Né? Agradecemos a participação do professor Paulo Fortes, da área de Engenharia Ambiental da Unital, nos falando aí sobre ações de degradação, mas a possibilidade da gente atingir a exploração do planeta com sustentabilidade, né? E fazer com que nós tenhamos um futuro melhor sem destruir a velha terra. Nesta edição, você acompanhou sobre a melhora da qualidade do ar em várias cidades do Vale do Paraíba. Liberado adiantamento de 13º salário para aposentados. Valorizar o real é meta após o impeachment. 1 a cada 5 para-atletas brasileiros sofreram acidentes de carro. Inflação caiu e feijão com arroz está mais barato. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Eu lhe convido a acessar e também a compartilhar. Visite nossa página no Facebook, no Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.